Em 1649, às margens do rio Jaguaripe, uma capela dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, atual igreja de São Roque, batizou o povoado que ali nascia. Deste humilde começo, brotaria séculos depois a cidade que conhecemos hoje. Durante décadas, a identidade de Nazaré pulsou na vitalidade de seus manifestos populares. Era um cimento social de Nazaré, a forma como a cidade se reconhecia e se celebrava. Mas a mesma cidade que forjou a sua imagem a partir da riqueza simbólica é a que sistematicamente abandona seus próprios artesãos da cultura. A trajetória do diretor, ator, coreógrafo, dançarino, mestre de cerimônia e agente cultural Marlon Soares se ergue como um símbolo potente e trágico. Ele foi um dos principais motores da cena cultural nazarena. No entanto, sua história pessoal espelha com dramaticidade a precariedade enfrentada por toda uma classe. Sua luta e sua partida precoce são aqui compreendidos não como um infortúnio isolado, mas como a consequência última de anos de desamparo institucional. Afinal, foi a cidade que te abandonou, Marlon? Ou você que se deixou ir? Você que nos deixou aqui, nesse silêncio, com essa saudade, que parece culpa. A gente fala em estruturas, em sazonalidade, em políticas. É verdade. A cidade te negou o sustento. Reno Moraes, né? Já figurinha carimbada, né, na cultura de Nazaré. Comecei desde os 5 anos, né, fazendo teatro. Coincidência, eu comecei fazendo teatro Menino Jesus, né, na Igreja do Alto de São José, com apenas 5 anos de idade. E aí me lembro com muita clareza, né? Apenas 5 anos de idade, mas eu lembro muito desse momento, até porque ele depois veio sinalizar, né, no futuro a paixão de Cristo, né? E aí eu digo assim, o meu primeiro personagem foi Jesus e o meu maior personagem foi Jesus. Então assim, venho dessa arte desde os 5 anos de idade. Nunca parei, né, de querer fazer alguma coisa dentro da arte. Nós trouxemos de novo a formação de grupo de teatro quando eu lancei o Ibis. Aí o Ibis veio e tomou esse lugar de grupo de teatro, só tinha o grupo Ibis de teatro. E aí, a partir do grupo Ibis de teatro veio depois o Cenáculo, com Joselito, que foi ator selecionado do Ibis. Trabalhou com a gente, fez a formação toda com a gente, depois ele montou o grupo dele independente. Teve um grupo também, aí na sequência, teve um que era do estadual, que talvez eu não lembre o nome, e veio o Baixó, né, de Marlon, que também, ele já tinha o grupo Baixó quando ele veio fazer seleção de atores, e ele foi aprovado na quarta seleção de atores, foi a maior de todas, onde selecionou o maior número de atores. Marlon estava nesse grupo. Nesse processo, né, aí já foi o 4º ano,
Nós tivemos atores de grupos, como você falou, que eram de grupos diferentes. E não era só de grupos diferentes, era de culturas diferentes. Eu tinha atores evangélicos no grupo, eu tinha atores candomblecistas, eu tinha atores espíritas, eu tinha atores católicos, eu tinha atores... Porque a religião é muito forte, né? Não tem como falar de cultura sem falar de religião. E isso tem uma relação muito forte dentro do teatro, dentro das relações. Porque o teatro é relacionamento. Né? O teatro é envolvimento, você se envolve com a outra pessoa. Você passa a conhecer aquela pessoa, você se torna amigo ou inimigo daquela pessoa. Você vai lidar com o eu daquela pessoa. Né? Com o ego, com o eu, com o sentimento de ganho, de perda. E um dos fatores que a gente tinha muito eram necessidades especiais, até de alimentação. Né? Nós sabíamos da história de Marlon, nós tínhamos Dene também, que faleceu. No ano que eu entrei, Dene foi uma pessoa fantástica, não tem como não lembrar de falar de Marlon sem lembrar de Dene, porque Dene é uma das principais dançarinas das quadrilhas juninas, Estrela da Terra, que era de Marlon. Meu nome é Rogério da Silva Costa, conhecido em Nazaré por Rogério Pan. Trabalho com artes desde 1986, 87, por aí, continuo com isso. E um dos fundadores do Bando Teatro Brechó, são dos fundadores, né? E me orgulho em estar hoje fazendo, daqui a alguns dias, 58 anos, e estou aqui na atualidade junto com todos vocês. E Marlon sempre foi uma pessoa super, hiper cultural em tudo. Um dos fundadores da Estrela da Terra, quadrilha que não poderia ter se acabado, foi ele. Depois eu tive que viajar, ele formou um grupo da quadrilha mesmo, pegou um grupo, fez um grupo de ações culturais na cidade. Aí eu voltei para a cidade, aí nós sentamos e fizemos o Bando Teatro Brechó, com músicas que imitávamos na época Mamonas Assassinas. Tínhamos Gilberto Gil comigo, tínhamos ele com Lázaro Minelli, o Luciano Vendramini fazia Elis Reginas, apresentamos muito aqui no bar que tínhamos aqui na Praça Maria Maria, e daí fomos convidados para o estadual, para o Arte é Vida, a Vida é Arte, em 98, e dali nós fizemos vários trabalhos, tanto de dança, como de teatro, como de música, tudo. Foi dali que nós vimos as pessoas e trouxemos para o nosso grupo. Eu me chamo Adriano, conhecido aqui na cidade como Adriano Ferreira, me considero hoje um arte educador, começo a minha vida no teatro, sobretudo, né, que é minha área de formação, mas começo a minha vida na arte, como eu estava te falando, através dessas primeiras iniciativas de teatro em comunidade. Existia um projeto, o Arte Educação, que era um projeto patrocinado pelo governo do estado, com patrocínio da TIM, se eu não me engano, ou da Oi, enfim, uma dessas empresas. Através desse projeto Arte Educação aconteciam oficinas. Eu comecei a fazer essa oficina, uma oficina de teatro com o Joselito e com o Daiane. Disso eu fui conhecendo artistas daqui da cidade que trabalhavam profissionalmente com teatro, como o Marlon Soares, Joselito Alves e Reno Moraes, e o interesse em participar dessas atividades artísticas, sobretudo dentro do campo do teatro, foi amadurecendo. Aí fiz amigos da escola, mas também dentro do teatro. Você, William, é um amigo que eu fiz no Bando Teatro Brechó, e que é um amigo muito importante para mim. E além de você, outros amigos que fiz também juntamente com essa questão do teatro. Então, por muitas vezes, além da paixão pelo teatro, tinha essa vontade de estar perto dos amigos, esse interesse de fazer as coisas juntos. Eu poderia dizer, William, que para começar a responder, eu precisaria retornar para a minha infância, para pensar o menino que eu era morando lá na Mercantil, que é uma rua daqui de Nazaré, que ainda é muito marginalizada e que na década dos anos de 90, e aí possivelmente por volta de 98, enfim, início dos anos 2000,
tinha um estigma ainda mais forte de ser uma rua que a galera brigava muito, enfim, de ser uma rua onde ninguém queria morar. Imagine que nesse espaço, para chegar à arte, é ainda mais difícil, né? A arte começa, como a gente sabe, para as elites, no centro da cidade. Então, para esse menino de lá da Mercantil, qualquer oportunidade de ter qualquer contato com o meio artístico era importante. Então, essa migração de grupos, ou esse contato com os grupos, tem muito a ver com essa necessidade de aproveitar todas as oportunidades de fruição artística, de formação, de lazer mesmo, porque até então, enquanto criança, fazer parte das oficinas de teatro, dos grupos de teatro, tinha muito mais a ver com ter uma oportunidade de entretenimento, de não estar lá naquela situação do bairro, em possíveis situações de vulnerabilidade, de violência. Então, de certa forma, eu acho que eu não vou destacar o intercâmbio dos grupos, mas eu vou destacar a importância e ainda a precariedade, porque, como você muito bem citou, são 3 grupos. E embora a gente possa falar da importância dos 3 grupos, do Grupo Teatral Cenáculo, do Bando Teatro Brechó e do Grupo Híbrido de Teatro, nós também podemos falar sobre a solidão de uma cidade que só tinha, nesse período, 3 grupos de teatro. Sabemos que existiram outros grupos, outras tentativas, outras pessoas que já tiveram outras iniciativas, mas esses grupos que, pelo menos nessa época da nossa adolescência, eram os grupos que a gente conhecia, os grupos que tinham trabalho na cidade, e era somente esses 3. Teve um momento que eu, Francis, Rafael, nós participávamos dos 3 grupos ao mesmo tempo, saía de casa para a escola e só voltava para casa por volta de 1 da manhã, quando tinha ensaio da Paixão de Cristo, porque primeiro ensaio lá no Muritiba com Joselito, depois ensaio na casa de Marlon, lá no Batatã, na Coreia, e à noite, num período mais tarde, ensaio com o Grupo Híbridos, que era para a Paixão de Cristo. O principal espetáculo que o Híbridos acabou tendo esse trabalho de ser um grupo que tinha um trabalho anual, que era esse trabalho da Paixão de Cristo, exceto quando o fundador e principal membro, Reno, fazia alguns outros trabalhos, estreava um trabalho, demorava um tempo bastante grande, mas o trabalho que tinha, né, marcado durante o ano era esse. Então, esse intercâmbio de grupos era importante por causa das oportunidades de aprendizagem e por causa da precariedade. Infelizmente, mesmo às vezes a gente tendo que ficar o dia inteiro fora, a gente, pelo menos, acho que eu posso falar das nossas conversas, de outras conversas com o Francis, que também é outro profissional das artes Nazaré do teatro, que é dessa precariedade, que é desse lugar de falta ainda. Mesmo tendo 3 grupos, a gente tendo a oportunidade de participar dos 3, ainda era pouco. Mas hoje, andando por esses lugares tão vazios, onde só ecoa a sua falta, e eu me pergunto, E nós? Nós, que fizemos de você um símbolo, esquecemos do lado humano, do cansaço humano, do homem com fome, não de aplausos, mas de pão e carne. Mas sim, eu sou Francislene Conceição Freitas de Sales, né? Popular Francis Sales, com 2 L, que foi um nome artístico que Marlon pensou comigo, né? E atualmente sou professora do Colégio Estadual Dr. José Marcelino de Souza. Sou de uma comunidade periférica, Ladeira Grande. Sou filha de Dona Filó da Igreja, de Francisco de Sales também, popular Negão da Caixa d'Água. Sou fruto dessa cidade, né, que é conhecida como a cidade da Terra Morena, mas vulgo preta, né, porque sabemos que o povo de Nazaré é um povo preto e a gente está nessa corrida para se afirmar nesse lugar. Eu sou essa mulher preta que fui cotista na escola pública, na universidade pública, no concurso público, que recentemente retorno para o meu lugar de origem, né, para movimentar dentro das possibilidades, né? Sempre tive o teatro enquanto meta de vida, me formei em licenciatura em teatro e hoje dou aula de artes. A arte surge em minha vida muito cedo, né? Ali no ensino fundamental, na creche Vinha de Luz. Eu tive o primeiro contato com o universo artístico, né? Com Antônio da Conceição,
Populacheiro, no qual eu fiz a minha primeira apresentação de teatro. Em seguida, eu tive contato com nomes do Teatro Nazareno, né? Reino Moraes, Joselito Alves e Marlon Soares também, né? Que é um dos principais nomes quando a gente cita o teatro da cidade de Nazaré. Então, eu iniciei na escola, fiz teatro na igreja e fiz também participação nos 3 grupos que existiam na cidade naquela época, né? 2007, 2008. Ele passava dificuldades terríveis na época, né? Por diversas situações, né? Ela tinha um irmão que tinha vários problemas, né? de sociais, e ela era vítima de muitas situações, né? Passou por diversas dificuldades. Então a gente trabalhava muito essa questão de conversar, né? De tentar entender, de ajudar. A gente sabia da situação, por exemplo, de Marlon, que era muito complexa. Marlon vivia de cultura. Marlon não tinha um emprego. Marlon era uma pessoa que ele trabalhava especialmente para a cultura. Marlon fazia teatro, fazia apresentações de rua, se vestia de tudo que desse para ele se vestir em troca de um pagamento. O trabalho dele era arte. Ele era arte, né? Então, assim, quando ele monta o Baixoca, ele traz essas pessoas para ele traz um monte de pessoas dependentes dele. Dependente de uma pessoa que não tinha o que dar, a não ser o apoio moral, o apoio... Quantas pessoas hoje ainda, né, que quando se lembra dele, fala, Marlon me ajudou muito, né? Marlon, eu ia para lá, passei dificuldades de todos os tipos, né? Cada um com a sua história, com o seu momento, e era o Marlon quem dava esse apoio. Então, aí você vai buscar para ter como que essa pessoa, sem nenhuma base, né, financeira mesmo, né, para cuidar até da própria saúde, né, de ter um ambiente familiar, porque ele não tinha uma família, né, ele não tinha a família do lado dele, ele viveu sempre sozinho. Então, assim, eram os amigos da família dele, o teatro era a família dele, a cultura era a família dele. Então, não era só ele, tinha outros, inclusive que dependia dele. Deixa eu te dizer, o Marlon Soares, ele não me deu direcionamento específico na arte. Ele me deu direcionamento para a vida. Marlon Soares, uma coisa que eu vou relatar aqui agora, que você, por ser o mais próximo dele, talvez eu acho que nem saiba dessa situação, mas eu tenho uma filha, a Mailana, mais velha, de 19 anos, e quando eu comecei a trabalhar com Marlon, né, foi no período em que a minha companheira ficou grávida de Mailana. E aí eu me vi com 21 anos de idade, né, 21 anos de idade, ainda na flor da juventude, né, com uma companheira também jovem de 19 anos, né, gestante. E aí eu botei a mão na cabeça, e agora? Coisas que eu não fiz nem com minha própria mãe, nem com meu próprio pai, eu fiz com Marlon. Eu falei, a quem eu procuro, velho? Eu fui até Marlon Soares. Sentei com Marlon e Marlon, quero falar com você. Ele mandou ir na casa dele, a gente chegou lá, sentou, me viu o estado que eu estava, né? E ele pediu para eu me acalmar, e aí conversou comigo. E aí me perguntou o motivo, o que está me afligindo. Aí contei a situação para ele. Cara, eu estou aqui assustado, velho, porque a esposa apareceu grávida, e aí eu não estava esperando isso. Mas ele foi, surreal. Um cara que abraçou, né? Disse que se aconteceu, aconteceu porque foi permitido por Deus. Que eu olhasse para frente, procurasse agora, né, focar nessa realidade, procurar amadurecer e procurar encarar, né, a realidade da vida. Hoje, né, daqui a alguns meses você não vai ser apenas um Alan, um jovem Alan, ator que está começando a vida aqui, não, você vai ser um pai Alan. Então busca essa maturidade, seja esse cara
de chegar junto, aquele pai presente, talvez o que você não teve durante sua vida, sua trajetória, procure dar para sua filha. Então, aquele cara era o cara que eu confidenciava, né, porra, me orientava bastante aquele cara. Então, ele me deu, sabe, direcionamento não só para arte, mas para a vida, aquele cara ali. Né? Meu nome é Rose Brito, eu tenho 47 anos, moro na Alemanha há 25 e é isso. Sou dançarina e capoeirista. Marlon eu conheci numa época da minha vida muito dolorosa. Eu tinha 19 anos e conheci quando eu perdi a minha bisavó. E a minha mãe, num ato generoso de me tirar daquela situação, uma quase depressão, me levou até onde Marlon ensaiava a quadrilha Estrela da Terra, que foi onde eu realmente me encontrei. E eu meio que assim, toda tímida, ele me chamou e já me colocou à frente, já me deu a responsabilidade de frente. Marlon para mim era um colega, era um amigo, era um irmão, era um pai, um ser maravilhoso. Então a gente vivia essa realidade, então a gente sabia, né, de como era cada um, de como era cada pessoa, do que cada uma passava, do que cada uma precisava. E a gente tentava se ajudar como podia, né? Porque não era fácil, né? Eu era, digamos assim, eu acho que a pessoa mais privilegiada no sentido de trabalho, porque as outras todas ou eram ainda adolescentes, né, dependentes dos pais, ou um ou outro que trabalhava em uma época em que você trabalhava para ganhar o sustento mesmo, né? Então a gente não tinha como ajudar, a gente tinha que... A ajuda era mais aqui, na conversa, no diálogo, em tentar entender, em abraçar e chorar junto, né? Era mais ou menos isso aí. A cidade te abandonou por omissão. Mas será que nós não te abandonamos pela expectativa, pela crença cega de que Marlon aguenta? Como todos os grupos, né, da cidade de Nazaré, dos grupos culturais da nossa cidade, é o financeiro, né? Porque os grupos daquela época não tinham um apoio institucionalizado da prefeitura ou do governo do estado, né? A gente vivenciava do que era possível conseguir de patrocínio, né? De apoio pessoal. Então, o financeiro sempre foi uma questão, né, que dificulta muito e que dificultou muito fazer artístico na cidade. E aí, por muito tempo, a gente fez diversas apresentações por amor. Meu nome é Victor Dayubi, sou ator, dançarino, músico e por aí vai. Tudo que conversa com a arte eu tento estar envolvido de alguma forma. Componho, produzo, faço um pouquinho de direção, então, para mim, se falou em arte, eu quero estar envolvido, nem que seja ali na plateia. Eu acho que é geral, financeira. Sempre foi e tem se permanecido assim. A gente, enquanto artista, sempre precisou procurar alguma outra coisa para fazer, porque viver de arte na nossa cidade nunca foi possível. Mesmo quando as coisas eram mais baratas. A gente nunca conseguia, porque você conseguir cachê para apresentação era extremamente difícil. Quando conseguia, era aquela coisa que a gente tinha que fatiar para todo mundo, e era um guaraná e acabou. O nosso cachê era isso aí. Então, o financeiro sempre foi o maior empecilho. Era sempre a gente se desgastando das 6 da manhã até as 6 da noite para conseguir ter o sustento, para desse sustento poder fazer arte livremente. Sempre foi dessa forma. Bom, eu me chamo Anderson Baia Santos, né? Sou dançarino, ator e cantor também, mas atualmente tenho focado 100% na dança e sou conhecida por Bahia, né? Meu apelido, que faz parte do meu sobrenome. A arte, ela tem Na verdade, eu costumo falar que a gente não escolhe ela, é ela que nos escolhe. Desde pequeno, eu sempre visualizava DVDs, né, de vários cantores, como Calypso, Calcinha Preta e por aí vai. Eu sempre tentava imitar, cantar e o dançar, as performances do palco. Mas o despertar mesmo foi no Colégio José Marcelino,
eu costumo falar que faz parte da minha vida e eu sei que eu despertei por conta de uns projetos culturais chamado Feira das Nações. E, inclusive, eu acho que a gente dançou junto. Foi nesse evento em 2008. A gente dançou a música de Shakira, onde as meninas dançavam a parte feminina e a gente dançava a parte hip hop. Foi lá que iniciou em 2008. Amigo, a maior dificuldade, eu acho que de todo artista é o lado financeiro. O projeto Multidance mesmo, a gente criou em 2019. A gente conseguiu ultrapassar as barreiras até da pandemia. E a gente sempre foi para a luta, por isso que eu coloco isso enraizado nos meus alunos. Nós somos a resistência e não é só uma palavra ou um símbolo da mãozinha, é realmente vivenciar aquilo, porque a gente já teve de parar diversos carros, de ser xingado no asfalto para poder conseguir dinheiro do pessoal jogar, parecendo que a gente era um cachorro ali, mas só para poder a gente não deixar de fazer aquilo que a gente ama. Eu amo o que eu faço e pelos meus alunos eu vou sempre lutar e bater de frente com qualquer um. E é justamente se a gente tivesse esse apoio, às vezes nem sempre é o dinheiro, eu sempre falo que às vezes é um contato. Às vezes um poder público ou empresário tem um contato de alguém que pode conseguir um espaço. A gente mesmo ensaia a maioria das vezes no meio da rua. A gente conseguiu com o poder público só 2 dias de ensaio num prédio e ainda fica brigando, tendo que mandar mensagem todos os dias para ver se a gente pode utilizar aquilo que por direito é da gente. E aí, essa questão mesmo de coreografias. Sempre tem ritmos diferentes, tem que ter figurinos diferentes. E aí, quando a gente vai pedir, é sempre não, não e não. Então, se a gente for esperar o sim para a gente fazer arte, a gente desiste na hora. Você não se deixou ir porque carregava o peso da própria arte, né? Você se deixou ir porque carregava a esperança de todos nós, amigo. Marlon teve uma trajetória muito difícil com a família. O pai dele não falava com ele porque ele era homossexual e porque ele não tinha vergonha de ser homossexual. Eu, por exemplo, eu sou um homem adulto, homossexual, mas que na minha adolescência ainda não sabia, não conseguia afirmar isso, e eu tive resistência da minha família, da minha mãe principalmente, de ter resistência por eu andar com Marlon, por estar na casa de Marlon durante os ensaios. Eu já tive oportunidades que eu não consegui viajar com o grupo, o Bando Teatro Brechó, por exemplo, porque para a galera, né, da família, e era uma opinião pública, não era seguro ter adolescentes viajando com Marlon pelo simples fato de Marlon ser homossexual. Então, dentro de todo esse cenário de invisibilidade, dentro desse cenário de não reconhecimento do artista incrível que ele era, da capacidade incrível que ele tinha de transformar Cami em um cenário da Broadway, o que movia Marlon certamente era paixão, porque qualquer outra pessoa não teria insistido para existir da forma como ele existiu, com muita dignidade dentro do fazer artístico. Eu, por exemplo, sou professor, tenho outros colegas que são artistas aqui em Nazaré, mas que têm outras profissões, que têm outras funções, que ganham dinheiro de outra forma. Marlon era o artista em Nazaré e, naquela época, o único artista nazareno que vivia exclusivamente da arte. Porque Reno, que era outro diretor teatral, que tinha outro grupo, era professor do Estado, com nenhuma relação com componentes artísticos nas aulas que ele dava, que acho que eram aulas de química, depois com educação física. Joselito trabalhava em outras questões, né? Esses projetos artísticos, esses projetos teatrais estavam muito dentro dessa perspectiva do teatro amador. Amador no sentido de que as pessoas têm outras profissões. Num caso de Marlon, não. Marlon, para conseguir pagar, eventualmente, a conta de luz dentro de casa, era fazendo um espetáculo de teatro na rua. E muitas vezes, e aí outra coisa, o que é que movia Marlon? Para além dessa paixão de viver essa existência dele, na potência dele, sem deixar que ninguém dissesse para ele como é que ele deveria viver, era também o fator socioeconômico. Diversas vezes Marlon chamava a gente para dizer que estava sem um centavo e que teve uma ideia de montar um espetáculo, que era para conseguir algum dinheiro para passar 3 meses, para passar 2 meses com aquela renda ali, para ele garantir a conta de luz, garantir o café e garantir o cigarro, que era o que ele se alimentava. O apoio nós não tínhamos total. A gente tinha que correr atrás e, às vezes, mendigar para poder trazer o lazer. É difícil.
Eles não veem isso como um trabalho. Vou vestir até óculos. Marlon deixou um legado excelente. Bom ator, bom diretor, boa pessoa, mas só que a cidade não via como isso, ou botava um escudo na frente pela homossexualidade, que hoje é uma coisa muito aberta, que está todo mundo aí de boa, e que foi essa geração de lá de trás que trouxe tudo isso para que hoje esteja todo mundo bem. Então, tinha essa barreira ainda. Não viam o trabalho do ator, não viam o trabalho do diretor, não viam o trabalho do mestre. Então, só viam o lado homossexual, que é um lado normalíssimo, que cada um tem que viver e amar como quiser. Talvez, no final, Marlon Soares só tenha vivido de maneira literal a verdade contida na frase do poeta Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. Eu lembro que, enquanto eu trabalhava na educação, eu dava aula para crianças de música e dança. E aí eu lembro de uma professora chegar para mim e perguntar se eu poderia cantar no evento dela do EJA, à noite. Aí eu falei que sim. E aí ela perguntou para mim, eu falo com quem para te liberar? Com quem da prefeitura que eu converso? Ele disse, não. Meu trabalho com a prefeitura é da manhã à tarde. Se você quiser que a gente vá se apresentar à noite, você conversa comigo, particularmente por fora. Ela tá certo. E assim cessou o contato. Ou seja, dentro dessas instituições, como alguém já falou aqui, a gente serve como distração. E é isso. A partir do momento que você não precisa mais dessa distração, chegou no fim do ano, não tem mais o que utilizar de você, acabou. Cessou ali essa necessidade. Entre aspas, eu não chamaria nem de necessidade, porque esse ano a gente não teve aquele processo que a gente trabalhava, né, de base diversificada, que incluía arte, música, dança, teatro dentro das escolas da educação infantil. Ou seja, eles não veem a gente como essencial. Nunca viram. Então, a partir do momento em que você conversa com essas instituições e você ouve de professoras, como o Bahia já mencionou aqui, não, faz alguma coisa aí para os meninos relaxarem, faz alguma coisa aí para os meninos se distraírem. Quando eu ouço das professoras dizendo para mim, agora é a hora que eu vou descansar, que você chegou na sala, vou ali, ó, quando você terminar você me chama. Então não parece que o que a gente está fazendo ali é importante, parece que é só um momento assim de distração, de mudança de foco, para elas respirarem, porque o âmbito escolar é complicado, e é isso. Nunca me perguntaram como é que eu estava depois que o nosso contrato acabava. Nunca ouvi ninguém chegar para me perguntar, e aí, tá conseguindo se manter? Não. Muitas vezes a gente é retirado até antes do prazo, né? Como muitos já vão ser esse ano, e como já aconteceu várias outras vezes. A gente faz um contrato até dezembro, e a gente pensa, graças a Deus, estou seguro até dezembro. Você chega em outubro e você já está ouvindo a conversa de, fim do mês, como meus colegas já falaram aqui, você não precisa vir mais. É assim ainda, você não precisa vir mais. Eu não quero saber se você vai ficar sem emprego, se você tem aluguel para pagar, se você precisa se manter. Acabou. Aí você se vira aí daqui, outubro até março, que é quando a gente tem a possibilidade de ver se a gente consegue trabalhar de novo. E aí você fica pensando, poxa, será que o trabalho que eu estava fazendo não era suficiente, não? Para pelo menos pensar em como nos manter? Então acho que pesa quando você percebe que a instituição não liga para o seu trabalho. Que Marlon teve ao longo de sua vida foram ligados à arte, né? Todos os vínculos trabalhistas aí, a subsistência dele foi fomentada pela arte. Marlon, a gente pode dizer que a gente dizia, né? A gente sempre acreditou que, poxa, não dá pra gente sobreviver, velho, dentro de Nazaré com a arte, não. E Marlon foi um cara que quebrou isso aí. Eu não vou dizer que ele
conseguiu, né, talvez o auge, né, o que ele sempre quis, o que ele sempre almejou, ele tenha conseguido, que foi, né, a manutenção mesmo, viver uma vida tranquila, né, viver uma vida, digamos assim, sem muitas dificuldades, através da arte, mas ele conseguiu sobreviver. Já estava no senso comum das pessoas que terminou uma política, quem apoiou aquela política não podia participar dos eventos da cidade. Eu, quando entrei, a primeira coisa que eu falei na minha posse foi dizer, daquela secretaria não existe bandeiras. Então, se você não apoiou esse governo, eu tinha pegado janeiro, mas já tinha 2 anos de governo, eu estava pegando a metade, e eu estava assistindo isso. Eu via pessoas não poderem cantar, porque você não tocou na festa tal, você não sabe que ele não me bota para tocar. Por coincidência, dentro desse mesmo governo, que o Dr. Clóvis começou, eu entrei em 97, ele tinha assumido em 95, ele ganhou a eleição de 94. Eu entrei em 94 o quê? Apaga tudo aí. Foi 2004. Aí, puxei 10 anos antes. Ele pegou o secretário de 2006, 2005, 2006. Eu entrei em janeiro de 2007. Eu peguei os 2 últimos anos dele, mas depois ele ganhou a eleição, aí eu continuei. Então, quando eu cheguei, eu estava vivendo esse lado. Não que eu era contra, muito pelo contrário, né? Porque na época que ele ganhou, eu estava apoiando o Benon, o Partido Verde, né? O 43 foi uma campanha linda, mas Benon perdeu, ganhou ele. E a gente não fez uma política contrária a ninguém, fez uma política de querer uma mudança e tal. Então, ele não tinha, eu particularmente não tinha nada contra o governo, né? Eu não fui rival, né? No período. Na época era Isaquinho prefeito e Clóvis querendo entrar. Clóvis ganhou a política, e aí nos 2 primeiros anos, as pessoas que apoiaram Isaquinho tiveram dificuldade, principalmente músicos, né? E aí quando eu entrei, eu disse, na minha gestão isso não vai acontecer. Foi a primeira briga que eu tive com o Dr. Clóvis, foi isso. Briga no bom sentido. Não corte as pessoas que eu colocar na programação. E aí, na primeira festa que teve, que foi logo Feira de Caxias, que eu já peguei assim, perto da festa, e aí eu entreguei, estava lá o nome de todo mundo que não tocava. E aí ele pegou a caneta e saiu fazendo, esse não, esse não, esse não. Aí eu falei, esse sim e esse sim. Sabe por quê? Porque tem que acabar com isso. Se você me colocou na cultura para ser apenas de um grupo, então eu estou no lugar errado. A cultura é de todo mundo. Política acabou há 2 anos, a gente tem que dar a outra face. E aí ele me entendeu. Foi difícil assim, não. É você que é o responsável. Você que é responsável. Aí na hora que eu chegava para os cantores, eu disse, ele não queria não, mas eu conversei, mas ele gosta de você. Só tem essa questão política. E eu comecei a mudar um pouco a visão que os artistas tinham dele. E isso foi favorecendo cada vez mais. Então, eu posso assegurar, assim, para você, que na época, o diálogo, a minha sensibilidade em tentar abraçar o máximo possível de pessoas, fez a diferença como gestor. Você se foi e nos deixou aqui com essa obrigação de transformar sua ausência em um grito que não se cala. Ausência? Que ausência? A sua presença não se apagou. Ela resiste na potência de cada um de nós, no impulso de resistir, de lutar, de criar para sobreviver. Olha, na verdade, o projeto Gente em Cena vem atender um objetivo da Fundação Marco Vampeta. O que aconteceu? No final dos anos 90, início dos anos 2000, Vampeta já era um jogador consagrado, né? Já jogava em PSV na Holanda e tinha uma carreira assim, muito promissora na época. E aí, quando começou a ganhar dinheiro, Vampeta demonstrou logo o interesse em ajudar as pessoas de Nazaré, o município em si, não é? Aí o que ele fez? Como é sabido por muitas pessoas, ele doava cesta básica, fazia alguns benefícios para as pessoas que o procuravam.
E também ele fazia uma doação mensal para o Instituto Feminino, o Abrigo Paulo de Tarso e a creche Vinha de Luz. Todo mês a gente recebia X de gênero alimentício. E aí o que a gente conseguia fazer? O que não gastava com o gênero alimentício, a gente reinvestia em alguma coisa para as entidades. A fundação foi idealizada pela tia dele, né, Beta Alves. Ela, quando viu que ele, todo mundo que o procurava, ele dava algum apoio financeiro e tal. E aí ela disse assim, não, esses recursos estão saindo assim, indistintamente, a gente precisa disciplinar um pouco isso, né? Por ele faria o tempo todo isso. Mas aí ela disse, vamos criar um grupo, uma entidade, uma fundação, para que esses recursos saiam de maneira planejada, realmente ver o que é preciso na cidade. Já que ele quer ajudar a cidade, vamos fazer isso. Aí nessa mesma época, que foi final dos anos 90, ele adquiriu o Cinema Rio Branco, né? Eram professores assim carimbados, mesmo os monitores que não tinham formação assim de pedagógica, né? De ensino na rede regular, como Marlon, como Rogério, como Vani, né? Eu admirava que eles pareciam que eram assim professores de ensino que já tinham prática, né? Quer dizer, muito embora eles tinham as práticas de trabalhos na comunidade, mas com criança e adolescente me surpreendeu, assim, principalmente de Marlon, o jeito que eles tratavam as crianças, como eles eram respeitados, que era uma coisa importante. Eu lhe digo que algumas vezes que faltou algum monitor, eu fui para a sala, né, conversar com eles. Eu não conseguia manter eles mais comportados ou mais ouvidos. Eu não tinha muito jeito. Mas Marlon, Rogério, Vani mesmo, quando falava, eles obedeciam. Ficava, né, no sentido de sim, tinha muito mais, sei lá, disciplinado, entre aspas, entendeu? Do que comigo. Comigo era uma zoada, eles faziam muito movimentação. Então, eu sempre disse que eu não dava para ensinar, porque eu tinha dificuldade assim, de passar. Olha, ele chegou porque ele já tinha uma trajetória na cidade, né? De trabalhos com os colégios, né? E quadrilhas, né? Lembro bem das quadrilhas. E aí Beta também conhecia, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Então todo mundo conhecia a trajetória dele como produtor cultural, né? Como artista que precisava, se fosse em um lugar mais desenvolvido, possivelmente poderia até viver da arte com toda a dificuldade, mas poderia viver. Mas não era o caso aqui na época, né? Então a gente já conhecia a trajetória dele e apostou nele. Beta sempre dizia assim, não, Marlon, de vez em quando reclamava porque ele dizia que tinha insônia e acordava, dormia tarde, acordava um pouquinho atrasado, mas sempre chegava no horário, né? Beta, lá, não atrasa e tal. Aí o que acontece? A gente já conhecia e sabia do potencial dele como artista, né? E como pessoa também solidária, cooperativa. Agora, eu realmente conhecia, mas morava perto, conhecia ele, mas me surpreendeu a capacidade de síntese, a inteligência, entendeu? A conexão com a nossa realidade. Porque vou citar assim, um fato assim, que eu sempre relato isso para as pessoas. Nós pensamos, eu, Cristina e as professoras, pensamos em fazer o espetáculo que você lembra que assistiu ou participou, e aí sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Aí nós falamos com ele na reunião, ele e Rogério. Olha, nós temos esse tema aqui a ser trabalhado, que a gente vai apresentar essa peça com todas as crianças envolvidas. Não importa se todas vão falar, mas a gente quer que todas participem. E as 140 crianças participaram no palco ali do Cinema Rio Branco. Que surpresa tive! Uma semana depois, ou 2 semanas, não lembro, ele chegou com a peça escrita. E dentro, assim, eu acho que melhor do que eu faria, entendeu? Porque ele estudou o Estatuto e ele tinha o olhar artístico, entendeu? Então, produziu melhor que eu. Assim, que eu tinha o conhecimento do Estatuto, mas não tinha esse viés artístico para poder planejar essa peça, entendeu? Então, né, essa foi uma grata surpresa. Então, de Marlon,
Assim, eu acho que todos nós que convivemos com ele guardamos sempre boas lembranças e reconhecendo o talento, a inteligência dele e a solidariedade, a participação em tudo que era. Ele era muito do coletivo, né? É a lembrança assim que eu tenho dele. Ele era uma pessoa assim muito do coletivo, de construção coletiva, né? Ele tinha uma preocupação, era assim, outra coisa interessante que eu achava, ele tinha uma preocupação que tinha algumas crianças que tinham um jeitinho afeminado, uns 3 ou 4 aqui. Aí ele dizia assim, um dia ele me falou, olha, eu estou preocupado, porque daqui a pouco essas famílias vão pensar que eu estou influenciando alguma coisa. Eu digo, mas nem pense isso, eu nem pensei isso, porque você é uma referência, eles te respeitam como monitor, não tem nada a ver isso aí é uma coisa que é independente. Então isso tudo, ele se fazia respeitar, entendeu? E a gente nunca notou que nada, não existia com os adolescentes, não existia isso. Então, era uma pessoa muito profissional, né, em relação a essa questão. E ele tinha preocupação de como lidar e influenciar essas crianças, esses adolescentes. Né? Então, as crianças gostavam muito dele, respeitavam. Como eu falei, eu chegava para falar, os meninos faziam zoada, com ele, eles obedeciam. Com o Rogério, meio doidinho, Rogério, mas Marlon era mais, né? Eu acho que era assim, impunha mais, como diz assim, a autoridade, entre aspas, de professor ou né, de monitor. Então era essa lembrança boa que a gente tem. Tinha uma sociedade muito mais preconceituosa, né? Anos 2000, final de 90. Então, inclusive algumas pessoas da cidade aqui chegavam para mim e disse assim, eu nunca disse isso a ele, mas chegavam para mim, mas vocês botarem para trabalhar com criança, Marlon e Rogério, da minha boca nenhum deles soube, né? Mas era uma coisa assim que não tinha sentido algum aquilo, né? Mas infelizmente a gente tinha isso, né? E ainda tem. Então, você se foi? Não, porque a sua luta é o nosso alicerce. É o que utilizaremos para que outros artistas não precisem escolher entre viver a sua arte e simplesmente viver. Essa é a história da arte que resiste, da vida que não bastou e da cidade que precisa se ouvir. Enfim, concluindo o ensino médio, eu fiz um vestibular para História, fiz um vestibular para Artes Cênicas e fiz um vestibular para alguma outra coisa que eu não lembro, na UNEB, que, enfim, não deu certo, porque eu zerei a prova de matemática. Eu zerei a prova de matemática, mas eu fui aprovado no curso de História para estudar lá em Cachoeira e fui aprovado no curso de Teatro na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Meu interesse era fazer o curso de teatro, só que eu achava que não deveria fazer, porque eu precisaria ter primeiro uma profissão, ainda muito na ideia de que teatro era um hobby, de que a arte não era, né, não deveria ser a minha principal função, porque eu precisaria ganhar dinheiro, eu precisaria me sustentar para sobreviver, então a intenção era deixar as artes, deixar o teatro no segundo plano. Só que, filho de família muito humilde, eu não tinha condição de morar em Cachoeira, que era nesse momento o meu curso de interesse. E morar em Salvador era mais fácil para mim, porque existiam as políticas de ações afirmativas. Na Universidade Federal da Bahia existiam as bolsas de residência para estudantes que eram do interior e que conseguiam comprovar que eram muito pobres, e quando a gente conseguia levar um atestado enorme de pobreza, eles conseguiam para a gente uma vaga em uma casa de estudantes. Então, eu fui fazer teatro na Universidade Federal da Bahia, que era de fato o que eu queria, mas impulsionado sobretudo por uma questão socioeconômica. Se a minha mãe tivesse condição de pagar um transporte para que eu frequentasse Cachoeira ou de alugar uma casa para eu ficar lá, provavelmente eu teria feito o curso de História e depois iria atrás de uma formação, enfim, iria atrás de trabalhar esse meu verdadeiro interesse com as artes. Mas uma batalha vencida nessa história de superação, que é horrível, né? A gente fica falando dessas nossas histórias de superações, mas estando lá na Universidade Federal da Bahia, dentro do curso de teatro, aí de verdade
eu tive consciência teórica, consciência da importância das oportunidades que eu tive em Nazaré, da importância das formações que eu tive com esses meus 3 professores de teatro, que para mim são muito importantes, Joselito, Marlon e Reno, de compreender mesmo, obviamente que dentro de um curso de ensino superior, o aprofundamento desses estudos acontece de forma, quer dizer, esses estudos acontecem de forma mais aprofundada. Depois de concluir, ainda em fase de conclusão, eu participei de uma seleção para fazer uma segunda graduação na Universidade de Coimbra, em Portugal, para fazer um curso de estudos artísticos. Consegui a aprovação e aí morei em Portugal durante 2 anos, de 2012 até 2014. Importante ressaltar que esse período foi financiado pelo governo federal através de políticas e iniciativas do PT, no período do governo Dilmãe, obrigado por essa oportunidade, que foi uma das experiências mais ricas da minha vida, do ponto de vista da oportunidade de conhecer outras formas de conhecer o mundo, outras formas de perceber o mundo, de alargar essa ideia a respeito das artes. Lá eu fiz o curso de estudos artísticos, que é um curso mais teórico, não voltado somente para as artes cênicas, mas para pensar uma perspectiva teórico-crítica das artes de modo geral. Retornando para Salvador, retornando para o Brasil, eu concluí o meu curso de licenciatura em teatro e, mais uma vez, por uma questão socioeconômica, eu continuei estudando. Quando eu terminei meu curso de teatro, o meu interesse era ingressar no mercado de trabalho, porque sou filho de mãe solteira, na minha casa nunca teve dinheiro sobrando, e eu achava que eu tinha muito privilégio de até então, na idade que já tinha, de nunca minha carteira ter sido assinada, de ainda não contribuir, de levar dinheiro para casa. Então, quando eu terminei o curso, meu interesse era, eu preciso ir para o mercado de trabalho, eu preciso conseguir um emprego. E aí um dos problemas da gente que vai buscar essa maluquice de fazer formação em artes, encontrar emprego, encontrar vaga no mercado. O meu curso é uma licenciatura, em o que me habilitava para trabalhar na educação básica, e aí eu comecei a mandar currículos para escolas particulares de Salvador, comecei a entrar em grupos na época do Facebook, acho que não era o antigo Orkut não, já era o Facebook, mas enfim, tinham grupos que a galera postava vagas e tal, mas não consegui essa vaga, né, pelo menos tão rápido quanto eu queria, e abriu a seleção na Universidade Federal da Bahia para o curso de mestrado. E aí eu pensei, enfim, entre ser desempregado e continuar sendo estudante, acho que eu vou preferir continuar sendo estudante. Fiz a seleção para o mestrado em Artes Cênicas, um programa de pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, e fui aprovado na expectativa de ganhar uma bolsa. Com essa bolsa, que mais uma vez, através de iniciativas do governo federal, né, financiando a educação pública, eu tive condições de ficar um período ainda tendo esse privilégio de só estudar, recebendo um auxílio do governo federal. Dentro desse período, então, né, de aprofundamento de estudos, de pensar uma pesquisa, eu tive um período de crise muito grande, porque foi o período que eu entrei no mestrado, foi justamente o período em que nós tivemos o golpe, em que a nossa presidenta Dilma foi impeachmentada, e a gente viu a ascensão do bolsonarismo e Bolsonaro de repente, quer dizer, de repente não, mas daquela forma que para mim foi trágica, torna-se presidente. E uma das minhas inquietações era como é que eu vou ficar apartado do mundo, sentado em uma cadeira, escrevendo uma dissertação de mestrado, que não dialoga com nada e que não vai mudar nada nessa situação. E aí foi um período que eu fiquei bem afastado das artes, eu comecei a não gostar mais de teatro, porque toda vez que eu ia assistir teatro e as pessoas estavam falando sobre um monte de temas que não falavam sobre esse problema, eu ficava me perguntando que merda essas pessoas estão fazendo e que merda eu estou aqui assistindo esta merda, porque a gente está com problemas gravíssimos no nosso país e as pessoas estão falando sobre essas maluquices. Enfim, eu comecei a achar uma grande maluquice essa formação, esse tempo de mais de 7 anos que eu já tinha aí investindo em uma formação dentro do campo das artes. Mas aí eu fui acalmando as coisas aqui dentro de mim, consegui a serenidade necessária para poder concluir essa etapa do mestrado e passei no concurso público na cidade de Nazaré, aqui na cidade de Nazaré, né, que é a minha cidade natal. Com essa aprovação no concurso e com a convocação, eu retorno para Nazaré para trabalhar como professor de artes na educação básica. E aí, enfim, né, as coisas se acalmam, principalmente porque
sendo professor, eu consigo o meu salário e aí eu consigo sair dessa crise, mais uma vez, de ordem socioeconômica que acompanha, né, esse fantasma que nos acompanha, que me acompanha desde a infância, e consigo mais tranquilidade para voltar a gostar das artes, para voltar a me encantar com esse universo. Eu lembro da última vez que nós nos abraçamos, eu estava chegando de Salvador, descendo da Topic aqui na Sinaleira, e passei de frente à casa que ele estava morando, não era mais a casa, né, do período que a gente ensaiava, era uma casa próxima, e ele estava na porta de casa, já com aspecto de doente, já muito fragilizado, parecia já estar com a memória muito frágil, e ainda assim nós demos um abraço e ele me perguntou como é que estava a vida e tal. Provavelmente eu teria dado um abraço no meu amigo e teria dito para ele, diria para ele, né, e digo para ele que ainda estou tentando, que quando ele me dizia que se projetava em mim e achava que eu iria conseguir ocupar espaços que ele nunca tinha conseguido, eu diria para ele, desculpa amigo, eu já tenho 35 anos, ainda não consegui, mas eu estou tentando me orgulhar de mim mesmo, e eu sei que no momento que eu conseguir fazer isso, você vai sentir orgulho de mim também. Mas o que eu gostaria de falar para ele, infelizmente, ainda não aconteceu. Espero muito que aconteça. Mas o que eu gostaria de falar era que Marlon, deu certo. Você venceu. Nós vencemos. E quando isso acontecer, eu vou fechar o olho e vou conversar com ele. Ele vai receber essa mensagem um dia. Eu acredito. E, enfim, isso mexia muito comigo porque eu entendia quais eram os motivos, né? Eu nunca tive a coragem que o Marlon teve, por exemplo, para enfrentar o mundo sem precisar ser outras pessoas, sem precisar ficar desconfortável para que outras pessoas ficassem confortáveis. Marlon sempre foi uma pessoa que garantia o seu lugar de existência, independente das pessoas gostarem ou não. Marlon não deixava que ninguém deixasse ele desconfortável. Se alguém precisasse ficar desconfortável na presença dele, seriam as outras pessoas, porque ele não ia se deixar oprimir, não ia se deixar baixar a cabeça por ninguém. E eu, por questões outras, muitas vezes já fiquei desconfortável para que outras pessoas que estavam em posição de poder de tomada de decisão, em posição de poder de oferta de emprego, em posição de poder dentro do cenário político na nossa cidade, né, nessa oligarquia rural que nós temos aqui em Nazaré, de os mesmos grupos ficarem disputando o poder, passado como se fosse de pai para filho. Então, quando o Marlon me dizia que eu estava me tornando algo que ele sempre quis ser, eu sentia que o que ele estava vendo não era exatamente isso. Eu entendia que ele estava falando sobre as oportunidades, obviamente, né? Fazer um ensino superior em uma universidade federal, estudando teatro, obviamente que Marlon certamente achava isso interessante, achava isso rico e potente. Contudo, para mim, era muito mais rico o que ele era, mesmo dentro de todo esse estigma que algumas pessoas aqui em Nazaré, né? Muita gente amava Marlon, muita gente também odiava. E para essas pessoas que odiavam Marlon, mesmo nesse estigma, porque era homossexual, porque não tinha emprego formal, porque não tinha uma família próxima, no sentido de a família do pai que era contra ele, da família biológica que morava em outro estado, mas todos os amigos de Marlon que estavam lá próximos a ele, os filhos que Marlon constituiu, né? Você que morava junto com Marlon, que era um filho para Marlon e que você considerava Marlon como pai, vocês eram a verdadeira família de Marlon. Então, para mim, Marlon tinha muito mais oportunidades, Marlon estava muito mais nesse lugar que eu acho que é o lugar de potência, que é quando você de fato vive a sua vida, do que quando ele falava sobre essas oportunidades que eu estava tendo e falava disso de forma louvável. Observe, para mim que sou um artista que tive boa parte da minha formação sob a responsabilidade de Marlon, né, tutelada pela experiência, pela expertise, pela grandeza poética e estética de Marlon. Ver como isso terminou, né? Obviamente que a gente tem medo, a gente se projeta nesse futuro já tão
tão próximo e tem medo de acontecer o mesmo. E não trazendo somente para o umbigo, né? Muito medo de que outros artistas na potência de Marlon acabem tendo o mesmo fim, de que insistam em trabalhar pela arte, com a arte, para a arte, até o final da vida, e que não tenha nenhum reconhecimento, ou pelo menos condições mínimas importantes para que consiga sobreviver, para que tenha uma velhice confortável, para que não precise que a vida seja interrompida por problemas de saúde, por depressão, por causa dessa falta de valorização. Então, a morte de Marlon faz com que a gente pense sobre isso, né? Desse medo de acontecer o mesmo que aconteceu, o que aconteceu com ele acontecer com a gente, e dessa responsabilidade de, dentro da cidade, como agente cultural, buscar meios para que outras pessoas não precisem passar por situações complicadas, para que outras pessoas não adoeçam, para que outras pessoas não fiquem depressivas, porque não conseguem trabalhar, não conseguem trazer beleza da forma como elas veem a beleza no mundo através da arte, não tem possibilidade de fazer isso. Afinal, foi a cidade que te abandonou, Marlon? Ou você que se deixou ir? Você que nos deixou aqui, nesse silêncio, com essa saudade, que parece culpa. A gente fala em estruturas, em sazonalidade, em políticas. É verdade. A cidade te negou o sustento. Mas hoje, andando por esses lugares tão vazios, onde só ecoa a sua falta, e eu me pergunto, e nós? Nós, que fizemos de você um símbolo, esquecemos do lado humano, do cansaço humano, do homem com fome, não de aplausos, mas de pão e carne. A cidade te abandonou por omissão. Mas será que nós não te abandonamos pela expectativa, pela crença cega de que Marlon aguenta? Você não se deixou ir porque carregava o peso da própria arte, né? Você se deixou ir porque carregava as esperanças de todos nós, amigo. Talvez, no final, Marlon Soares só tenha vivido de maneira literal a verdade contida na frase do poeta Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. Você se foi e nos deixou aqui com essa obrigação de transformar sua ausência em um grito que não se cala. Ausência? Que ausência? A sua presença não se apagou. Ela resiste na potência de cada um de nós, no impulso de resistir, de lutar, de criar para sobreviver. Então, você se foi? Não, porque a sua luta é o nosso alicerce. É o que utilizaremos para que outros artistas não precisem escolher entre viver a sua arte e simplesmente viver. Essa é a história da arte que resiste, da vida que não bastou e da cidade que precisa se ouvir.